E o deputado Cálio Janaz do PSOL se reinscreveu para falar na tribuna virtual, então ele tem a partir de agora mais 10 minutos regimentais para fazer uso da palavra. Olha, de volta à tribuna virtual da Assembleia Legislativa, eu gostaria de dialogar com o deputado Coronel Telhado e com a deputada Janaína em relação ao que foi dito. Em primeiro lugar, que o presidente Bolsonaro, deputada Janaína, não cometeu uma falha. Ele incitou, encorajou, instigou, incentivou a população a invadir hospitais, né? Isso é um absurdo. Porque ele já fez isso com os professores. Logo que ele assumiu, naquele período, ele tinha estimulado também a população a filmar os professores em sala de aula, os professores que estavam, na visão dele, fazendo doutrinação ideológica. Ele fez isso contra os professores, contra todos os professores do Brasil, e agora faz contra os hospitais, contra os profissionais da saúde, mas, sobretudo, contra o povo brasileiro. Isso é uma agressão, isso é um crime de responsabilidade. Inclusive, é mais um crime de responsabilidade para a coleção desse presidente genocida que coloca em curso no Brasil uma sabotagem ao isolamento social, que todos sabem, o mundo inteiro sabe que é a única forma de deter a propagação do coronavírus. Não tem outra saída, não tem vacina, não tem remédio, é isolamento social. Agora, um presidente que estimula, que sabota o isolamento social e depois ainda incentiva as pessoas a irem em hospitais, fazer invasão de hospital, isso é de uma crueldade, de uma desumanidade sem precedentes, um desrespeito às famílias, às pessoas que perderam seus entes queridos. Não é possível. Como tem terraplanista nesse país, acreditando no Bolsonaro, negacionistas, né, que levam, e esse negacionismo está levando à morte criminosa de milhares de pessoas. O Brasil já é o segundo país em número de mortes do mundo. Nós passamos a Inglaterra, Estados Unidos é o primeiro, e se nada for feito, se o Brasil continuar dessa maneira, o Brasil vai passar com certeza os Estados Unidos. Até o Trump já criticou o Bolsonaro em relação a isso. O mundo inteiro, o Brasil virou o epicentro, não é nem discussão nacional entre nós, esquerda, direita e centro, a questão já é internacional. O mundo inteiro está de olho no Brasil. Brasileiro não vai entrar mais na Europa, brasileiro vai virar leproso, né? Vai ter uma barreira sanitária para brasileiro, Estados Unidos não vai aceitar mais, já disse isso, a Europa já também, me parece que está anunciando que os brasileiros não entram mais na Europa, e assim vai. Nem o Paraguai está aceitando mais os brasileiros. Isso é uma vergonha, né? Porque o presidente estimula. Agora, deputado Telhada, nós somos oposição ao tucanato em São Paulo desde que nós chegamos na Assembleia Legislativa em 2007. Em 2007, nós fomos oposição ao Serra, ao Alckmin, ao Goldman, quando ficou no interino, enfim, ao Márcio França também, nós fomos oposição, e somos oposição ao Dória. Agora, o Dória e nós somos coerentes também. Nós somos coerentes porque nós defendemos o isolamento social. Para nós, é isolamento social com proteção social, para que a população seja protegida, os desempregados. Eu falo isso o tempo todo aqui. Desempregados, os trabalhadores informais, os nossos professores que foram abandonados pelo governo Dória, os professores eventuais, os trabalhadores da cultura, os transportadores escolares que foram demitidos por conta da quebra dos contratos, as merendeiras das escolas estaduais terceirizadas, as cuidadoras das crianças com deficiência também terceirizadas. Todos esses setores e muitos mais, e outros, foram abandonados pelo Dória. O Dória é um farsante para nós. Nós sempre criticamos, denunciamos, acionamos o Ministério Público contra o governo Dória, apresentamos pedidos de CPI, obstruímos os projetos de desmonte do Estado de São Paulo, votamos contra a reforma da Previdência, que o deputado Telhada foi coerente nesse aspecto e também votou contra a reforma da Previdência
estadual que penalizou milhares de servidores e servidoras. Então, nós somos coerentes. Agora, nós entendemos também que o deputado, o parlamentar, tem que fiscalizar o poder executivo. Agora, e nós nem estava lá, não sei o que aconteceu exatamente nessa visita dos deputados estaduais para uma comissão. Eu faço muito isso em escolas, visito também equipamentos públicos, né? Sempre com respeito, né? Enfim, mas faço a fiscalização e tomo as medidas necessárias. Agora, invadir hospital, invadir leitos hospitalares, não. E um presidente cometeu mais um crime de responsabilidade. O presidente estimulou, incitou, encorajou as pessoas. É um crime, tem que ser punido. Nós defendemos o impeachment do Bolsonaro imediatamente. Por isso que a sociedade já começa a se levantar. É um governo em franca decomposição, todos sabem disso. Por isso que nós temos já várias manifestações contra o governo Bolsonaro, vários manifestos que são feitos não mais pela esquerda só, a esquerda é pequena nesse aspecto. Agora, o próprio centro liberal, a própria direita, já não aceita mais o governo Bolsonaro. Então, é grave a situação do Brasil. Então nós somos oposição aqui ao Dória, oposição ao Bolsonaro, oposição ao Bruno Covas aqui em São Paulo, que cederam à lógica do lucro, à lógica dos empresários e cederam à lógica bolsonarista. Estão abrindo tudo. Vai morrer muita gente, eu estou chocado. Daqui 15 dias a gente vai ter uma explosão de mortes, uma explosão jamais vista em São Paulo e em várias regiões do Brasil. Ele abriu o comércio todo, 25 de março, shopping center, vai ter uma contaminação assassina e mortal, irresponsável, que nós vamos atribuir também, não só ao Bolsonaro, ele é o sabotador mor do Brasil, é o grande aliado das mortes e do coronavírus. Agora o Dória também se torna um grande aliado, o Bruno Covas e prefeitos que cedem ao poder econômico, aos grandes comerciantes, ou a preocupação com a eleição no final do ano. Eles querem se reeleger, estão preocupados, não querem bancar o fechamento, mas com isolamento, com proteção social. O Estado de São Paulo não investiu na proteção social, nada. Não tem renda emergencial. Eu apresentei o projeto logo no começo da pandemia. O governo não apresentou nenhuma proposta para socorrer ou para complementar a renda emergencial, renda básica emergencial. Sem proteção social, o isolamento não funciona. O Brasil deveria ter aprendido com todos os países do mundo que foram bem-sucedidos, onde houve proteção social, como a Argentina. Nem vou aqui comparar o Brasil com os países da Europa, Estados Unidos, né? Uma pessoa me disse que tem um filho nos Estados Unidos e ele nem é brasileiro, ele nem é americano, norte-americano, não tem nem, está lá morando, mas não tem ainda a cidadania, e ele recebeu um cheque de $1.200 para ficar na casa dele. O governo dos Estados Unidos dá um cheque para a pessoa ficar no isolamento social, olha só. E vários países do mundo estão fazendo isso, inclusive países mais pobres que o Brasil, como a Argentina, por exemplo, fez isso. O estado de São Paulo já tem mais de 10 mil mortos e a Argentina tem 400 pessoas mortas. Olha a diferença, é a mesma população. E o PIB do estado de São Paulo é um pouco menor do que o da Argentina. O nosso PIB é semelhante ao PIB do Chile. Então, é possível, mas o governo Dória está traindo o povo do estado de São Paulo e cedeu ao poder econômico, aos empresários e às hordas, às milícias bolsonaristas que estavam fazendo aquelas carreatas da morte aqui em São Paulo, em carros, muitos deles em carros de luxo, em carros blindados, que nem saíam para as ruas, tinham medo de se contaminar, mas estavam defendendo que os trabalhadores fossem trabalhar, né? E que morressem também no transporte público, se infectando, porque o transporte público está lotado. Qualquer pessoa que andar de ônibus, de metrô e de trem vai ver a situação. Eu estou chocado com a irresponsabilidade criminosa do governo Dória em ceder aos interesses do poder econômico, jogando a população do Estado, né, numa situação, no verdadeiro
vale de mortes. Isso vai explodir daqui 15 ou 20 dias. A gente vai entrar num inferno social, né? E isso tem que ser parado enquanto há tempo, porque não é possível. Agora, a Assembleia Legislativa tem que dar uma resposta, não pode aceitar isso, né? Para Não concluir, pode deputado. aceitar. E, sobretudo, nós não vamos tolerar que os nossos hospitais sejam invadidos por pessoas. É um absurdo total. E nós vamos fiscalizar, sim, o dinheiro que é aplicado no combate ao Para concluir, coronavírus. É a nossa deputado. função e a nossa obrigação.